amigos, olá amigas, estamos começando mais um Pod Aspra, o podcast da Aspra RS, da Associação de Praças, Policiais e Bombeiros Militares do Estado do Rio Grande do Sul. Eu sou Everton Ribeiro e estarei apresentando mais este episódio juntamente com o presidente da Aspra RS, meu amigo Marcelo Sandin. Olá, telespectadores, olá, Tenente Everton, uma satisfação imensa sempre estar ao seu lado. Hoje mais um episódio do Pod Aspra, esse projeto que a gente vem tocando junto e com certeza um grande sucesso. E hoje no papo não é furado, como diz a música do Charlie Brown, é papo reto. Com certeza. E para falar em papo reto, a satisfação que nós temos aqui, o orgulho para nós do Pod Aspra, é receber o Sargento Igor Lima, um grande amigo, um grande companheiro, um grande policial militar e, acima de tudo, um ser humano inigualável. Prazer imenso recebê-lo, Igor. Muito obrigado. Então, olá a todos aí que nos assistem. Então, obrigado aí ao Tenente Everton e ao Marcelo Sandin pelo convite. Então, já gostaria então de, já nesse início, né, que eu faço esse agradecimento, externar minha satisfação de estar diante, né, do Tenente Everton, que foi um dos meus instrutores do curso de formação de soldado da Brigada Militar, né, na disciplina de comunicação social. E depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E o Marcelo Sandin, que a gente já teve um longo período, né, de trabalho junto aí no mesmo grupamento, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso também depois. Então com imensa satisfação que eu estou aqui diante de vocês aí para a gente trocar informações, que a gente tenha um bom proveito aí nesse tempo de conversa. Com certeza, né, Tenente Everton? Com certeza. E nós vamos começar rapidinho, assim, do jeito que a gente gosta, fazendo pergunta e resposta. De onde tu é natural? Então, eu sou natural de Pelotas, nasci aqui mesmo na cidade de Pelotas. O senhor entrou na brigada? No ano de 2003, né, no 4º BPM, no meu curso de formação, então foi onde o Tenente Everton aí foi então, um dos meus instrutores, então uma das referências, né. Muito do profissional que eu me tornei, eu devo a todos os instrutores que eu já tive em toda a brigada, até no curso de sargento depois, mas claro que aquela base ali, que acho que é o mais essencial, que vai nos acompanhar por toda a carreira, é o curso de formação de soldado, né. Então a gente guarda com carinho desse período aí, e também o 4º BPM, né, que foi a casa que me recebeu na brigada, que eu fiz o meu curso de formação e que trabalhei lá por praticamente 14 anos ali, né, foi direto ali dos primeiros anos de carreira, foi com o 4º BPM. Curso de 2003, né, que foi feito Isso. aqui e ficou, a maioria do pessoal ficou aqui. Isso 2003, a gente, até na cidade de Pelotas, foram 20 e poucos, eu não lembro exatamente o número, né, mas o restante, acho que se não todos, quase a maioria ficou pelo menos dentro da área do CRPA-Sul, né, então ficou dentro dos municípios aqui da região. E, Sandinho, eu gostaria de salientar o curso de 2003, o curso do Igor, foi um dos primeiros cursos em que praças passaram a ser instrutores. Porque antigamente, até 2003, melhor dizendo, até 2003, os praças eram apenas monitores, né? Sim. Eram oficiais os responsáveis pelas instruções e claro, continuavam as instruções através de monitores que eram os praças. E aí, a partir do curso do Igor, da turma dele de 2003, nós que eram praças, cabos, soldados, sargentos, passamos a ser os instrutores. E foi, eu acho que um divisor de águas. Sim. Porque depois que a gente deu aula para eles, depois a gente fala também sobre isso, o próprio Igor passou a ser instrutor. Sim. Isso aí. O Tenente Everton é uma lenda da comunicação, né? Não, eu só tenho mais tempo, né? Um pouquinho mais velho, cabelos brancos. E era comunicação social também que o senhor deu para... Acho que era disciplina de comunicação social da brigada. Foi na área de comunicação. Que em 2009 acabou dando também para o meu curso, né? Aula de comunicação social. Isso aí. Olha aí, então tá todo mundo se comunicando aqui, né? Fez diferença, né? Fez. Na nossa vida, né? Mas o papo é reto. Hoje nós estamos colhendo os frutos das instruções. Talvez nem se animaria a falar. Né? Se não fosse a excelência do instrutor. Não, mas hoje nós vamos falar com o Igor. Claro. Sobre o Igor, né? Sim. No 4º BPM, tu trabalhou em quais grupos? Então, quando eu incluí, eu fiquei na primeira companhia, né, que faz a área ali da Bento Gonçalves em direção
aí pega ali Porto, né, vai até meio que a divisa com Fragata ali, né, então pega Porto, toda aquela área, né, do central da cidade. Então, incluí ali, fiquei trabalhando um bom tempo ali, tive uma experiência depois no serviço de inteligência, né, do 4º BPM. Aí, logo depois, eu começo a trabalhar no pelotão de operações especiais, né, na época, que tinha o POI, e aí dali eu fui para o curso, né. Então, meu primeiro curso que eu tive oportunidade, né, primeira oportunidade de fazer o concurso para sargento, eu aprovei no primeiro concurso. Então, isso já com ali era 7 anos na época, né, o interstício, né, para a gente poder fazer o concurso, fechou 7 anos, acho que um mês depois abriu o concurso. E eu já entrei, então, praticamente eu com 8 anos de brigada eu já era sargento. Tanto é que já tem muito mais tempo de brigada como sargento do que eu tive como soldado, né. Estou aí, pela classificação geral de sargentos, eu estou aí, acho que beirando lá quase entre os 10 primeiros do estado aí, na antiguidade, como primeiro sargento, né. Então, esse aí é um pouquinho da trajetória aí. Uma dúvida, o senhor teve alguma influência para entrar? O senhor tem algum parente na brigada? Alguém? Como é que o senhor chegou na... Não, na verdade, assim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas eu tive sempre uma paixão, né, desde pequeno, um sonho que eu tinha, e isso é um dos pontos que eu abordo depois nas palestras, que a gente vai conversar um pouco mais. Eu tinha um sonho, meu sonho desde a infância era as artes marciais, né, sempre tive sonho com isso. E aí tive a oportunidade, na época, de começar com 9 anos a trilhar esse caminho, e aí eu conquistei até 2 faixas pretas na minha história e mais alguns sistemas de defesa pessoal que eu me tornei instrutor. Mas, então eu já tinha essa bagagem, né, da questão da disciplina da arte marcial, a hierarquia pelas faixas, então a gente tinha que respeitar quem fosse uma faixa maior. Então, assim, eu já estava mais ou menos enquadrado. Quando eu termino o ensino médio, eu não sabia o que ia fazer da vida, estava bem perdido, mas já estava muito próximo do exército. Aí foi onde me deu uma luz. Eu disse, quem sabe eu servindo o exército, se eu tiver alguma oportunidade lá dentro de continuar, né, fazer uma carreira. E aí foi onde eu servi, fiquei só 1 ano, infelizmente, aí fomos dispensados, não teve muita vaga naquele ano que eu servi, e tentei até o concurso para a ESA, mas na época eu não era tão dedicado aos estudos assim. Imagina, gurizão, estava recém iniciando, não tinha caído a ficha ainda que eu ia ter que fazer por mim, né, que senão ninguém ia fazer. E aí, só que o exército foi me ensinando isso, né, só que eu ainda estava nesse processo e não consegui passar nas 2 tentativas que eu tive lá de fazer enquanto eu estava no exército e outra logo no próximo ano. Aí até eu cheguei perto num dos concursos, mas não cheguei a entrar. E aí fiquei com aquilo, até eu já estava desistindo dessa área militar, quem sabe não é para mim. E aí foi quando eu comecei a trabalhar num posto de gasolina, né. E aí eu coloquei na minha cabeça que eu não ia ficar mais do que 2 anos naquele posto de gasolina, porque eu gostava do trabalho, estava mudando a minha realidade de vida, que a gente estava passando por uma realidade bem difícil em casa, e aí só que da mesma forma que eu via que aquilo estava melhorando, eu tinha muita insegurança pelo dia de amanhã, né. Eu digo: "Tá, e se amanhã me dispensarem", como eu via vários colegas meus sendo dispensados, né. Que esse é um pouco da realidade aí também da parte de comércio, né, da parte empresarial ou de empresas, assim. Então, pessoas são Tem essa conectadas, insegurança. são conectadas ao trabalho e outras são desligadas, né. E aí eu tinha aquela insegurança e Buscava uma aí busquei uma estabilidade. estabilidade para poder, tipo, ajudar em casa, começar a minha vida, construir, porque, tipo, meus pais não tinham condições de me apoiar em nada, né, nessa área financeira, e eu digo: "Então, eu tenho que ser por mim", né, e aí foi mais ou menos o que eu... Cara, e aí por já ter tido a experiência do exército, por já ser alguém enquadrado, quando apareceu o concurso da brigada, eu digo: "Não vou ter dificuldade com militarismo, com seguir ordens, né, com disciplina, com esse tipo de coisa eu já tinha na minha vida", então, tanto é que eu até me destaquei. A dona do posto, eu me lembro quando eu falei que eu ia sair para a brigada, chegou a me chamar, disse: "Quem sabe eu te consigo um cargo a mais, não sei o quê", não queria que eu saísse do posto, porque eu gostava bastante do meu trabalho, né, alguém que comprometido, com horário, né, sempre bem apresentado, e uma pessoa com educação para tratar Sim, com os claro. clientes, então nunca tive problema, né, então acho que é um pouco daí que vem meio que uma inspiração indireta, que nem a gente Sim. diz, né, não foi diretamente assim, sonhava em ser policial. Depois que a gente entra, a gente aprende a gostar da profissão
e aí segue o baile, né, que nem diz outro. A arte marcial, né? É uma luta, mas ela traz muita disciplina, né? Sim, Então, isso é sim. uma bagagem de vida, né? Para Sim, quem luta, tu vê que quase sempre é uma pessoa bem regrada, né? sim. Sim, isso traz bastante conhecimento assim nessa área, bastante bagagem para que a gente possa adotar, né? Porque e eu sempre tive bons professores, né, mestres também nessa área que além de ensinar ali a técnica, sempre davam lições para a vida, né? Então são pessoas que têm histórias de vidas incríveis também, né? Até não vou citar ninguém assim, mas assim, tipo no taekwondo mesmo, tem o Sérgio Ávila, que foi meu primeiro professor e o que me formou. Tem o Rossano Diniz, que faz um trabalho excepcional aqui na cidade, né? Um grande mestre, me ensinou muita coisa também. O Max Quevedo também, que tem uma história fantástica dentro das artes marciais. Então, todos os professores que, além de me ensinar coisas dentro do tatame, me ensinavam coisas para a vida, né? Então, aí é fácil, né, da gente adotar isso aí. Isso te leva também à busca de aprimoramento na questão cultural para fazer a universidade? Sim, porque na verdade Ou assim, que vem antes, não sei. até na verdade a questão da universidade, do seguir estudando, é aquela meta de ir evoluindo, né? Seja dentro da corporação ou mesmo se fosse uma oportunidade fora, seguir com Sim. outros concursos, tanto que eu tentei Polícia Rodoviária Federal, estava começando a me preparar para Polícia Federal também, fazer um concurso da Polícia Federal, foi quando eu abri o concurso de sargento. Aí depois já passei para sargento, já é outra realidade, e aí vai deixando algumas coisas de lado, né? Mas esse foi o meu objetivo primeiro, assim, ter um curso superior para tentar outras oportunidades, né? Seja dentro da corporação ou fora, né? Então essa era a ideia, assim, naquela época de juventude, né? Que a gente está naquele período de construir a vida, né? De avançar, de crescer. Então tinha muito disso, assim, claro. E o curso, eu aprendi na verdade a estudar e gostar de estudar de verdade foi no curso de formação da brigada, né? Ali foi onde me acendeu assim para coisa, até porque ali a gente foi obrigado a fazer. Com Então, certeza. e aí por uma necessidade e ver como é interessante pegar um conhecimento que tu vai aplicar depois ali na tua vida, no teu trabalho, para ajudar outras pessoas, né, para te evoluir, né, te qualificar. Então foi bem interessante assim. O senhor foi por um bom tempo instrutor de artes marciais, entra, né? O Tenente Everton falou, né, do Praça dando aula, né? Sobre Sim. Defesa pessoal. Isso. Então, claro, eu já tinha tido algumas experiências pequenas, né, como instrutor fora da brigada, e aí eu, na verdade, até era mais nesse contexto de academia. Sim. Porque antes de entrar para a brigada, o tempo que eu fiquei desempregado, e entre o tempo que eu saí do exército e fui para o posto de gasolina, nesse tempo que eu estava desempregado, eu dava aulas, né, para poder entrar um dinheirinho, e foi até desse dinheiro que eu consegui fazer meu exame de faixa preta, né, primeiro que saiu do meu bolso, o meu sonho, né, meu primeiro sonho realizado. Foi daí que eu fiz. Então eu tinha essa experiência. Mas, fora isso, eu era alguém tímido, encabulado, que não conseguia falar com as pessoas, apresentar um trabalho escolar no colégio, depois na faculdade foi uma luta, até que aquilo foi me destravando, porque outra coisa que a universidade me ajudou muito foi na apresentação de trabalho. Tinha que apresentar e eu fui, e aí eu comecei a notar que eu tinha algo diferente, que eu tinha condições de fazer aquilo e que eu não acreditava que eu poderia fazer, mas não sabia não sabia esse potencial não tinha o potencial de comunicar, de falar, e tanto é que geralmente depois chegou um ponto ali do meio da faculdade para o final, sempre que tinha grupos de apresentação de trabalho eu era o eleito para falar, sempre era eu que tinha que falar, porque e aí ficou, claro, ainda aprendendo com um monte de coisa para melhorar, como ainda até hoje ainda tem que melhorar. Eu falo para todo mundo, eu não sou nem de perto um bom comunicador, mas eu tenho muita vontade, sabe? Eu gosto muito. Então, determinado e gosto de fazer. Então, a gente faz da melhor forma possível. E aí, então, passa esse tempo, eu terminei a faculdade ali por 2008, 2009 eu recebo o primeiro convite para ministrar um curso como se fosse reciclagem da brigada, né? Que na época era o PAQP, se não me engano. PAQP, que hoje é o PAEC, né? E depois foi CQP, teve CQP depois. Então foi a primeira oportunidade. E aí, o primeiro dia que eu coloquei os pés dentro de uma sala de aula, eu disse assim, meu lugar é aqui.
meu lugar é aqui, e aí eu fiquei com uma gana de aprender, eu quero fazer isso aqui de forma profissional, e aí comecei a fazer muito curso. Eu me lembro que de 2009, eu fui olhar lá por 2013, eu tinha mais de 50 certificados de cursos na área de defesa pessoal, de artes marciais, de instrutor, eu tinha mais de 50, coisa assim, em 3, 4 anos, assim, eu fiz muito É um mais de 50. investimento mesmo. Investimento, porque se é para me fazer, eu vou fazer da melhor forma possível, porque eu sei da responsabilidade que é a gente estar à frente de alguém, né, com aquela intenção de que ela saia um pouco melhor daquele encontro, né? A Então, a responsabilidade é muito grande, responsabilidade né? é muito grande. E aí eu fui atrás de conhecimento, e aí me qualifiquei mesmo, assim. E aí, claro, é difícil a gente falar da gente, né? Mas eu considero que eu cheguei num patamar muito bom nessa área, porque eu trabalhei com a defesa pessoal por mais de 10 anos aqui. Depois tive mais oportunidade de ministrar aulas fora, né? Sim. E para a formação da Guarda Municipal, foi a primeira oportunidade que eu tive fora. Do bom trabalho que eu fiz nesse curso de formação da Guarda Municipal de 2012, eu fui convidado para integrar a equipe de instrutores do Firearms aqui na cidade de Pelotas, na Escola de Vigilantes, e ali eu trabalhei 10 anos. 10 anos ali ministrando aulas não só de defesa pessoal, mas de outras disciplinas também. Ali foi onde eu me realizei, onde tudo que eu aprendi como instrutor foi ali, claro, e com a brigada junto, né, paralelamente, né, que é a nossa, digamos, nosso principal, né. E deixou para trás aquele jovem tímido. Aí nunca mais. Nunca mais. Tinha um professor e mestre. Sim. Aí então é bem isso, assim, esse foi um pouco do desenvolvimento. E, claro, depois aí na brigada seguimos com esses cursos de reciclagem sempre que houve oportunidade, e acabei ministrando também para 2 cursos de formação, né, de 2012 para 13 ali, eu fui instrutor e também era disciplina do curso de formação. E depois, em 2018, só como instrutor de defesa pessoal deles, né? Então foi meu último curso de formação ali nessa área de defesa pessoal que eu ministrei aulas. Essa é a minha experiência. E hoje o senhor continua no ensino também, né? Colégio Sim. Tiradentes. Isso aí. Então, o que acontece? Aí, essa parte da defesa pessoal já chegou um momento que a gente vai sentindo que parece que tem ciclos que vão querendo se fechar na vida da gente, né? Talvez porque eu acredito porque tem um propósito, né? Sim. Quando às vezes fecha uma porta, a gente fica muito triste, né? Que está abandonando algo que eu amava muito, era muito apaixonado por aquilo, mas hoje eu entendo que todo aquele período de aulas, né, de defesa pessoal estava me preparando para algo que eu precisava fazer depois. Então, me aparece primeiro uma artrose degenerativa na lombar, logo em seguida começa essa mesma artrose na cervical. O último exame que eu fiz há mais ou menos uns 2 anos atrás, um pouco menos, já apareceu hérnia nos 2 locais. Então, hérnia de disco tanto na lombar como na cervical. Aí, claro que eu sempre segui fazendo o trabalho porque eu sempre dava minhas aulas de forma controlada, tanto é que qualquer pessoa, isso foi uma coisa que eu acho que foi um êxito que eu tive com os colegas da brigada, que praticamente 100% dos colegas, até mesmo aqueles que estavam com restrições físicas, eles participavam da minha aula, porque eu fazia uma aula que todos conseguissem participar. Então, porque não adianta eu inventar algo que é impossível para eles fazer, inclusive para mim fazer. Então, a gente tinha que fazer coisas que eram possíveis. Então, sempre foi tranquilo, apesar de sentir desconfortos, mas nunca foi dor assim que me impedisse de fazer, né? Porque o movimento que o aluno fazia, tu fazias Isso várias vezes. Várias vezes. Então, eu tinha que ser coisas que é possível fazer. E adaptar, né? E adaptar. E aí, acho que eu sempre tive bom retorno dos colegas por isso. Pô, a aula é tranquila, a gente consegue fazer, consegue levar alguma coisa, algum aprendizado daqui, né? Claro, a gente não tem mais, daqui a pouco, aquela energia, aquele vigor para fazer, mas é um conhecimento que vai ficar e, quem sabe, numa hora do aperto, a gente pode lançar a mão daquilo, né? Então, basicamente, era essa a minha filosofia de trabalho, principalmente nos cursos de reciclagem, que a gente pega várias realidades, né? Então, desde do policial mais novo ao aquele que já está até aposentado e segue, né? Que é o nosso programa mais efetivo aí da Brigada. Então, a gente pega todo esse público aí e a gente tem que entender a realidade, o momento de cada um, né? E aí foi assim que eu foquei todo o trabalho. E aí, só que eu tive que ir na junta médica, né, até por questão de TAF, teste físico, fazer adaptações, né, porque tem que adaptar hoje as atividades que eu faço, por causa dessa restrição. E aí, no final, eu fiquei impedido de ministrar aula, né, por causa do problema de saúde. Beleza, só que a vontade de ensinar, de compartilhar, de trocar trocar conhecimento, ela é permanente. E, inclusive, já tive até problemas psicológicos por causa disso, quando os períodos que eu fico sem essa atividade na minha vida.
porque eu acho que assim, é alguma coisa que eu tenho que fazer. Combustível. É um combustível, é a minha válvula de escape, né? Tem várias pessoas pegam um hobby, alguma coisa, e para mim é essa área, né? Então, basicamente isso. E hoje no Tiradentes o senhor é Isso. auxiliar? Isso. Então, então chega nesse ponto, eu só não cheguei a concluir, porque, na verdade, quando chegou nesse encerramento, assim, né, dessa etapa da defesa pessoal, eu digo, eu tenho que buscar alguma coisa. Eu comecei a fazer alguns cursos, né, na área de desenvolvimento humano, e dentro desses cursos eu conheci uma área específica que ela estava lá num módulo de um curso bem pequenininho, que era a orientação vocacional, escolha de profissão. Eu me apaixonei por aquilo, assim. Eu comecei a comprar livro daquilo e ler e buscar conhecimento, né, sobre essa área, e culminou numa pós-graduação em orientação profissional de carreira, porque eu tinha vontade de fazer um projeto social para ajudar jovens na escolha da profissão. Só que, claro, conciliar a vida familiar, profissional e começar um projeto do zero fica muito difícil. Então, e aí tive várias dificuldades, porque isso aí entrou pandemia, agora, né, tivemos várias situações que afetou a vida de todo mundo aí. E aí isso aí tudo, esses projetos iam ficando e não saiu até já estava com eles até no papel já, mas só nunca consegui colocar em prática, né? E aí acabou ficando de lado, né? Botei numa gaveta e deixei ele de lado, assim. E eu já tinha, então, esse conhecimento. Fiz curso para trabalhar com adolescência. Estudei muito sobre adolescência, muito sobre juventude, para entender a fase deles, o momento deles, para poder depois fazer esse projeto. E aí naturalmente, aquilo foi me conduzindo e começou a me despertar o interesse de que, quem sabe, na brigada seria um excelente lugar para mim contribuir de uma forma, assim, acho que mais significativa, seria no Colégio Tiradentes, e tive a oportunidade de ir para lá, então, em 2021, né? A gente está fechando 3 anos aí. Na verdade, foi 2021 que eu ingressei lá. Então, a gente está fechando agora 4 anos, na verdade, agora em 2025, né, de Colégio Tiradentes. Então, trabalhando com jovens funções lá, todos os dias. Não, na verdade, a minha função lá é auxiliar do corpo de alunos, que é um setor que, se a gente puder falar, é um setor que ele é pouco diferente da escola convencional. O que tem de diferente, claro, são vários aspectos que tem de diferente, mas acho que talvez um que de destaque, se a gente puder falar, é o corpo de alunos, que é um setor específico para tratar a parte militar. Inclusive comportamento, disciplina, né? Então, a questão dos elogios, né? Bonificações, o mérito, onde eles são premiados, reconhecimentos, e também, né, medidas educativas disciplinares para quando há falta disciplinar. Porque existe o diferencial da escola militar. Porque a gente tem um regulamento disciplinar, como um policial hoje tem esse regulamento. Então, ali acho que é o grande diferencial. E tem uma equipe voltada para isso, com foco nisso. Talvez é isso que facilite também um pouco, né? E acabe tornando um pouco diferente, né, o trabalho. O diferencial da escola. Da escola. Que é referência, né? Que é referência. Tanto na formação e tudo que vem em consequência disso, né? Sim, sim. É um sonho, às vezes, que muitos pais têm de colocar o seu filho, né, na escola militar, né? Sim. Pelo regramento, por tudo. Isso aí, então a gente está à frente, prestes a receber mais uma turma, né? Agora, dia 3 de fevereiro, inicia as atividades. Estamos agora nesse período lá fazendo. Teve toda a seleção, todo o processo. Toda a seleção, todo o processo. Então já está. Os aprovados já fizeram a sua matrícula, tá tudo isso. Agora a gente está em período de organização, né? O pessoal correndo atrás de fardamento. Isso aí. E a gente internamente fica organizando a escola para receber eles, né? Aí, desde manutenção, desde parte documental, tudo que a gente precisa organizar para esperar os alunos da melhor forma. É sempre motivo de renovação para a gente, né? Cada aluno novo que chega no colégio todos os anos, né? E é fácil de receber também, porque são alunos que são voluntários, né? Sim. Se inscreveram, fizeram concurso. Que querem. Eu brinco às vezes, até quando eles chegam assim, já para quebrar aquele gelo, mas já causando um gelo, né? Que nem diz outros, diz assim, eu não fui... Mostrando a realidade. Como é que é? A gente não foi buscar ninguém em casa, vocês vieram para cá porque quiseram. Mas, claro, uma brincadeira para a gente rir com eles, né? Descontrai, mas é bem mais ou menos isso, né? Porque a gente acredita mesmo nisso, que a maioria está lá porque quis, né? Não foi obrigado a estar, né? O pai quis ali. Então, mas normalmente o jovem quer também, né? Porque sim. acha bonito, né? Principalmente nos desfiles mesmo. Sim, não, e até acho que pelos resultados que a escola traz,
né? Quem tem um a objetivo, né, formação de cursos concorridos aí sabe que ali ele vai ter uma oportunidade. Claro que vai Sim. depender muito do desempenho dele, né, tipo da dedicação dele, né? Mas ele sabe que naquele ambiente ele vai ter uma oportunidade assim a mais um pouco de chegar, né? Sim. De chegar lá, até porque é o foco. Então ele vai ter gente incentivando ele a fazer isso. Essa Claro. que é a grande questão. Claro que todas as escolas incentivam os seus alunos a estudar, Sim. né? Não é nesse aspecto Sim. que eu estou falando. Mas ele vai pegar outros que estão naquela pegada mesmo, até porque como é turno integral, manhã e tarde, Sim. eles passam o dia inteiro lá, então é mais oportunidade que a gente tem, na verdade, né, por estar mais tempo com eles, de incentivar ali a dedicação, o estudo, buscar, correr atrás, né? E, cara, e os professores, então, são fundamentais nisso aí, né? E só já para falar, os professores são da Quinta Creta, então Civis. são civis, são do Estado, né? Alguns contratados ali, mas são professores do Estado. A gente só E tem alguns um. militares Ordem Unida. A Ordem Unida. Aí a gente Ordem faz a parte externa, né? O único militar que hoje é instrutor lá é o Tenente Giovanni, que está desde o início do colégio, né? Sim. Ele iniciou o Sim. colégio e é o único que é instrutor da disciplina que é específica de militar, né? Que é a instrução cívico-militar. Então, aí ele faz todo aquele trabalho ali de apresentar bandeira, os ritos, Sim. a parte Ordem Unida, o próprio regulamento, ele trabalha em sala de aula com eles, então é quem faz esse trabalho mais específico, né? E é Então, bonito, né? A gente olha o desfile do lindo, Tiradentes, sim. a gente vê o brilho dos pais, o orgulho, né? Isso aí. E quando tu fala ali na questão dos méritos, né, dos elogios e tudo, eles recebem, não sei como é que se chama, tipo condecorações. Isso, condecorações. Tem o Alamar, que a gente chama, que é disciplina. Isso, o Alamar é como se fosse umas cordinhas, né? Quer dizer, para botar no ombro, né? Que eles colocam no ombro, e cada cor tem ali. Então a gente tem de mérito intelectual, mérito disciplinar e o grupamento de honra, né? Que seria esse do grupamento de honra, ele entra em forma separada, é destaque, porque na verdade é aquele que atinge a maior nota disciplinar e nota pedagógica, porque a gente trabalha com 2 notas. Então o aluno entra no colégio lá com a nota 7. E aí ele pode tanto perder com faltas, como ele pode ganhar com elogios, com participações, né, com bom desenvolvimento ali nas atividades da escola, ele pode receber elogios e vai ganhando pontos, né? E aí quando ele chega em nota 10 e tiver, né, no mínimo 8 em cada componente curricular e no mínimo média 9 final, ele pega o grupamento de honra, que é o mais perseguido por eles. E no final do ano eles recebem medalhas também, né? Não é fácil, né? Não é fácil. E aí, então, por isso até a gente tem uma formatura específica para a entrega dessa honraria, os pais vêm para fazer a entrega, né? Porque é motivo de muito orgulho para o pai, né? Chegar lá e entregar uma honraria, porque o filho chegou numa... E a gente incentiva todos. Então, assim, porque na verdade a maior competição da escola não é eles entre eles mesmo, é eles com eles mesmo. É uma disputa porque é só fazer a tua parte. Se fez e atingiu aquela nota, todos têm oportunidade, né? É o então, descobrir o seu potencial. É o seu potencial. E eles correm bastante atrás disso, né? Então, tem alguns que correm tanto que até é bem difícil, assim, a gente diz para eles, não cria muita expectativa no primeiro ano. Não pode ter Sim. frustração. Assim, no primeiro ano não cria muita expectativa porque tu tá entrando, tá começando, não vai ter tanta oportunidade. Mas tem uns que correm tanto atrás que acabam conseguindo até no primeiro ano já fazer parte do grupamento de honra. Então, uma dúvida, sargento. O senhor participou de algum programa da Brigada, Proerd, Maria da Penha? Sim, não. O Maria da Penha não tive oportunidade, apesar até que o meu trabalho de conclusão do curso da universidade, acho que até acabei não falando, eu me formei, na verdade, em Ciências Sociais, né, bacharel em Ciências Sociais, né, sociólogo, que nem se diz, e o meu trabalho de conclusão foi sobre, na verdade, foi bem na época, quando eu comecei a construir meu trabalho, foi um pouquinho depois da criação da Lei Maria da Penha. E aí eu tinha muita curiosidade, porque eu fui ler a lei e aí eu vi que tinha, né, uma questão de atendimento multidisciplinar, né, previsto na lei para atender tanto a vítima como o agressor. E aí eu tinha me bateu uma curiosidade assim de saber como está a estrutura na cidade de Pelotas para fazer esse atendimento, como está a política pública, né, de atendimento de casos de violência doméstica. E aí eu comecei a fazer entrevistas, né?
fiz entrevistas e aí talvez a condição de policial militar me abriu muitas portas, né? E aí a gente conseguiu fazer entrevistas com as principais autoridades aqui da cidade, desde Delegacia da Mulher, psicólogos, Trabalho rico, então. judiciário. Claro, aí ele tem muita informação, até não consegui nota 10 nesse trabalho, Claro. porque eu não consegui desenvolver, foi isso que a banca me disse. Tu já está rico, assim, dados para pesquisa que tem muitos, mas Sim, tu não claro. conseguiu desenvolver, porque o tempo foi curto. E aí eu consegui juntar, compilar. Se tu fosse fazer um E- mestrado, um e- doutorado, isso aí tinha sim, subsídio. é isso aí. E aí, então, foi até uma área que talvez até eu fosse me interessar, porque eu sempre gostei muito, assim, né, dessa parte. Mas não participei. Aí o ProERD, sim, o ProERD eu fui instrutor, né, fiz o curso de instrutor, porque tudo que me convidava para fazer é para dar aula, Claro. eu tô lá. Conhecimento, né? Conhecimento e E essa experiência. troca, tu gosta de trocar, Assim, né? de trocar e sempre, né, e aí foi uma experiência, assim, foi muito boa a experiência, mas muito difícil, porque eu estava num momento muito difícil da minha função de trabalho, eu estava respondendo por muitas atividades e eu não consegui dar o foco, e aí eu até pedi depois o desligamento, né, da função de instrutor do ProERD, porque eu não conseguia mais conciliar com as outras funções, e é uma responsabilidade estar na frente de uma criança, né, então eu digo, se não é para mim estar aqui de forma integral, total, com a cabeça neles, então melhor eu não fazer. Então, até porque eu tenho essa questão comigo, né? Já deu para ver que eu tenho muita responsabilidade com essa parte de ensino. Para mim, tem que estar bem. E aí foi onde eu pedi para sair, mas tive 1 ano de experiência, formei uma turma, né, de alunos do ProERD, e foi uma experiência incrível, assim, realmente é uma das atividades muito importantes que a Brigada presta para a sociedade. Né? Com certeza. E começando com o papo reto, então, essa experiência do ProERD aí te auxilia ou como surgiu o projeto Papo Reto? Sim, então... Ou o que é o projeto Papo É, Reto, né? Melhor dizendo, nas então, escolas. assim, vem desse meu desejo de compartilhar. Já estava, né, desempenhando de alguma forma, mas como eu não sou professor, eu não sou um instrutor específico ali, então eu tenho mais uma atividade mais de monitoramento, propriamente dito, se a gente puder, para resumir ali dentro do Colégio Tiradentes, do que propriamente um ensino direto. Mas claro que a gente tem alguns momentos de oportunidade, né, de desenvolver isso, né? Mas não é uma coisa de forma integral, então não é Claro. todo o tempo que eu faço isso. Então, mesmo assim, eu continuo com a necessidade de ter essa atividade na minha vida, né? E aí, então, eu não sabia, né, o que fazer, e um dia eu rolando os vídeos do Instagram, eu encontro um trecho do vídeo do Instituto Papo Reto, né, que é o Marcelo Duarte, o criador do projeto. Eu vejo um vídeo dele de 2 minutos e eu comecei a chorar que nem uma criança, assim, olhando aquele vídeo. Eu disse, tem coisa aqui. E já logo depois eu parei, respirei, e disse, vou fazer o que com isso agora? Eu digo assim, tem alguma coisa aqui, alguém está me chamando. Né? Claro, hoje eu tenho uma crença em Deus, né? Então eu sei que foi Deus que colocou esse projeto na minha vida. E aí eu entrei em contato com o Marcelo, o cara nunca, nem sabia da minha existência de nada, mandei uma mensagem para ele, preciso falar contigo. E aí ele disse, daqui a pouco ele pediu contato, me ligou. Só, cara, eu tô na estrada, não vou conseguir falar contigo e tô com pouca bateria, mas assim que eu chegar até o ponto onde eu tenho que chegar, que eu botar a carga no celular, eu vou te ligar. E aí me ligou, a gente conversou poucos minutos e ele disse assim, para mim a parceria já está fechada. Eu sou o único hoje palestrante autorizado por ele em todo o Brasil para fazer esse trabalho. Imagina. Tá? Então, assim, por isso eu digo, tem coisa coisa além, de Deus mesmo. e até porque, na verdade, a história do Marcelo é muito, muito forte. Então, eu conto um pouco dessa história na palestra para os jovens, né? O Marcelo, então, tem uma história de abandono aos 3 meses de idade. Ele, depois, com 8 anos, ele começa a usar drogas. Começou com maconha, álcool e foi evoluindo para drogas mais fortes. Usou drogas dos 8 até os 27 anos de idade. E aí, nesse período, ele teve por 5 vezes quase morto por conta da overdose. Ele era conhecido como cavalo do cão porque com 14 anos ele já tinha matado uma pessoa, porque um pouco antes, com 11, ele sofreu um abuso do tio e do primo dentro da casa da avó dele. E ele não soube lidar com isso e chegou ao ponto de cometer homicídio. Ele foge para o estado do Rio de Janeiro, se envolve na máfia do jogo do bicho do caça-níquel, ficou milionário. Mas quase, acho que foi daí as overdoses. E aí, com 27 anos, ele está dentro de uma clínica, vai uma senhora de 1,5 metro mais ou menos, que fazia um trabalho evangelístico, né,
né, dentro de casas de recuperação de pessoas com dependência química, e chegou e começou a falar sobre Deus para eles e várias coisas, e o Marcelo sempre ele disse que tinha vontade de matar a mulher. Ele tinha vontade de matar a mulher. Só que daí um dia, uma atitude dela fez ele cair de joelho nos pés dela, e aí ele também foi buscar a Deus, né, para ajudar ele nisso. E a atitude dela foi dar um abraço nele e dizer que ele era importante, que ele era especial e que amava ele. Ele nunca tinha recebido isso na vida. Então, ele, a partir daquele dia, um abraço foi capaz de tirar ele das drogas, porque ele nunca mais usou. Foi tocado, né? Sim, foi tocado. E aí ele começa depois a trabalhar como técnico em dependência química em clínicas de auxílio ali para pessoas com dependência. E aí um dia ele recebe um convite de fazer uma palestra sobre prevenção às drogas numa escola. Aí nasceu o projeto. Então começa daí esse trabalho, e ele, se perguntar para ele, pode perguntar para mim, que eu vou responder que o grande objetivo desse trabalho é impedir que jovens percam seus sonhos, como o Marcelo perdeu os dele para as drogas e para a criminalidade, porque ele teve vários sonhos que ele perdeu por causa da droga. Inclusive ser jogador de futebol, porque ele era goleiro, disse que atacava bem, teve uma oportunidade até de sair do país, só que enquanto ele estava preparando a documentação para sair do país, ele estava treinando até no Flamengo, e aí fizeram exame de doping e pegaram ele na droga, e aí ele foi cortado. Depois ele conta, né, mais uma história, que ele passou num concurso da aeronáutica e passou na primeira fase, prova difícil, chega na próxima fase, ele está na frente do quartel esperando eles chamarem, né, para eles fazerem a próxima etapa. Ele olha para o outro lado da rua e diz que tinha um grupo de jovens usando maconha, disse: vou ali, volto já, e foi e não voltou. Ficou usando maconha na esquina, e quando ele olhou já tinha chamado todo mundo e ele estava na rua. Então, basicamente, assim, ele fica contando, né, quando é ele a fazer a palestra, ele conta por um bom tempo e várias histórias de coisas que ele perdeu, né. Eu não perdi tanta coisa na minha vida, mas eu ganhei bastante coisa. E aí é onde eu entro com a minha história de vida para mostrar que tem um outro caminho. Tem uma outra possibilidade que, mesmo que seja difícil, a gente consegue conquistar. Então, mais ou menos, vocês já estão entendendo qual é o toque do projeto Papo Reto na escola. Então, é uma conversa franca, direta, sem rodeio. Eu não mando ninguém dar o recado, eu dou o recado mesmo e falo coisas que têm a ver com a realidade deles. Eu acho que por isso que está tocando tanto. Não tem maquiagem. Não tem maquiagem, então a gente toca mesmo, na verdade, ali no ponto sensível. Tanto que muitos se emocionam, né? Inclusive os professores. Eu acho que é transformador, né? E é um trabalho voluntário, né? É um trabalho voluntário que eu faço nos meus horários de folga, né? Sem custo para as escolas. O custo do projeto sai do meu bolso e do Marcelo, que também é Marcelo, só que é o rapaz aqui da cidade de Pelotas, que tem uma disponibilidade para me auxiliar. Então é ele que coloca o som, gerencia o som para mim, e que faz as fotos, faz os vídeos, que quem puder acompanhar depois nas redes sociais vai ver que tem trechos da palestra ali que a gente posta, e, claro, de forma amadora a gente faz, com o recurso que tem, né, da melhor forma possível a gente tenta fazer, mas é o Marcelo que faz, então é só eu e ele que hoje atuamos nesse trabalho, tá? E o recurso sai do nosso bolso, né? Então é a gente que bota do nosso bolso para chegar até as escolas. É um desafio, né? É difícil. Tem horas que eu acho Vários eu faço, né, várias contas de cabeça e digo assim: eu não vou chegar até o final do mês, não vai dar, né? Mas é isso, claro, e a gente não está fazendo esse trabalho só aqui, né, na cidade, então a gente já pegou outros municípios, aí sim, aí geralmente o pessoal me ajuda com transporte e com alimentação, né, é só o que a gente pede, porque daí eu não consigo custear fora da cidade. Já está difícil, até por causa da demanda que a gente está tendo, né, de escolas, eu não consigo fazer mais do que eu estou fazendo, né, hoje. Qual é a faixa de idade que você então, trabalha o projeto ele tem o objetivo de atender do 6º ano ao ensino médio, tá? Então é uma fala que ela se enquadra para essa faixa etária, de 6º a ensino médio. Menos a gente não fala, tá? Porque é uma fala um pouco mais forte, e aí o aluno de 5º ano para baixo. Eu até estou fazendo uma adaptação na palestra para a gente tentar, acho que esse ano eu vou conseguir fazer uma palestra para 3º, 4º e 5º anos. Já fiz uma adaptação, vamos ver como é que vai ficar. Já tem até uma oportunidade de fazer esse trabalho aí, e aí vamos ver se vai ficar pra gente, até porque a gente tem bastante demanda também de atender esse público, né? Porque eles também estão precisando muito, né? Na verdade todos precisam, né? Mas tem só que ser adequado, né? Tem que ser adequado, a gente tem que fazer. E aí eu conversei até com uma pedagoga, né, que trabalha com essas séries, né, da Fundamental 1,
e a gente conversou sobre os temas que eu abordo na palestra e ela foi me dando um norte ali. Eu disse, não, pode falar isso aqui é tranquilo, isso aí não, isso aí é bom tirar. E aí ela me deu um norte, agora eu só estou lapidando, né? Fazendo os últimos recortes ali para poder deixar a palestra num padrão, assim, que a gente consiga falar com esse público também, né? E esse contato, a escola entra em contato com o senhor? Como é que é escolhido Sim, essa escola? então assim, quando a gente fechou essa parceria, eu consegui trazer o Marcelo aqui, eu e mais algumas pessoas, a igreja que eu faço parte também me auxiliou muito, né, com essa parte, até porque como o Marcelo ele é um evangelista hoje também, ele faz um trabalho através de igrejas, né, então a gente trouxe para ele fazer um trabalho na nossa igreja, e aí ele aproveitou e já fez uma palestra na escola, e que é a única condição que ele me deu, eu não vou te cobrar nada, eu faço, cara, tu só paga minhas despesas, me leva aí, eu faço o trabalho, tu pode modelar ele e segue fazendo. E foi assim que iniciou. Foi assim que iniciou. Então, qualquer etapa do projeto que eu for fazer, eu tenho que trazer ele aqui. Essa é a condição, que daí ele faz o primeiro trabalho e eu pego a referência e depois eu continuo fazendo, né? Então, basicamente, é isso. Então, assim, aí quando a gente fechou, que estava tudo certo, ele veio, fez a palestra, eu documentei ela, na verdade, porque não tinha nada documentado, né? Eu escutei, anotei no WhatsApp, num grupo que só está eu, né? Eu não fui anotando os tópicos e eu montei ela toda. Hoje ela está no mapa mental montado. Se eu tiver que treinar outros palestrantes para fazer ela, a gente consegue, né? Tudo, claro, com autorização dele, conversando com ele, mandando para ele, a gente conversando, construindo isso junto, né? E aí, então, hoje está documentado. E aí, foi mais ou menos dessa forma, assim, e aí eu peguei, tá tudo certo, fiz um vídeo na rede social dizendo, pessoal, estou iniciando um projeto, assim, dei uma explicada rápida ali do que seria o projeto, me colocando à disposição, quem trabalhasse com jovens, desde escola, grupos, né, ONGs, o que fosse, né, que quisesse levar a palestra, e aí uma conhecida minha da rede social indicou para a sogra dela, que é orientadora educacional de uma escola, ela entrou em contato comigo, me autorizou até a escola é a Frederico Ozanam, ali do lado do aeroporto. E aí foi a minha primeira escola que abriu as portas para mim fazer o trabalho. Aí a gente fez a primeira palestra ali, ela ficou encantada e no final da palestra ela disse assim, só me autoriza a botar no grupo de orientadores do município. Deu. Quando ela largou, nunca mais. E o Marcelo me disse, tu vai arrumar uma dor de cabeça para ti. Depois de tu fazer a primeira, tu nunca mais vai parar. E eu nunca mais parei. Não pode deixar ninguém órfão mais. Né? E é o boca a boca, né? Isso, foi. Nunca mais precisei oferecer a palestra para nenhuma escola. E é um assunto até importante, hoje. Né? E sempre assim, encerra o ano eu com palestra, com escolas aguardando o próximo ano. E sempre para escolas. Sempre para escola. Cara, eu já consegui, ano passado a gente inovou, fiz uma adaptação na palestra e consegui levar para a empresa, né? Aí já fiz 2 empresas também e o impacto foi tremendo, né? Porque o que eu vi? Eu via que tocava a vida do professor. Alguém que é adulto, né, que já está acima dessa faixa etária que a gente falou de sexto a ensino médio, ele saia tocado também. Eu digo, então, se eu falar para um profissional de empresa, ele vai sair tocado também. Claro. E não estava enganado, na verdade, né? Aconteceu. Todos os públicos necessitam. Aconteceu. Né? Jogava com um público, mas acabou atingindo o outro e surgiu outro nicho ali. O senhor sabe em números hoje, atendimentos assim? Já deu de palestra? Assim, a gente iniciou em 2023, faz 2 anos, eu até estava conversando com o Tenente Everton um pouquinho antes, né, da gente iniciar aqui a nossa conversa. Por baixo, assim, eu já posso dizer que é pelo menos umas 130 palestras nos 2 anos, e aí eu fiz um levantamento, porque até o Marcelo Duarte do Instituto, ele precisava de uns dados, porque ele vai ter uma reunião lá, e ele precisa do número de escolas atendidas e de alunos, né? E eu fiz um levantamento. Até concluí esse levantamento hoje. Então, em 2024, foram exatamente 46 escolas visitadas, mais 2 empresas, mas eu não contei, né, as empresas, porque ele queria saber de escolas, né? Então, 46 escolas visitadas e 13.500 alunos tocados. Metade sul, né? TAPES, a gente já visitou Pedras Altas, TAPES, Pinheiro Machado, Turuçu, Capão do Leão. Então, em tudo a gente já fez. Arroio Grande também. 13.500 pessoas, Santinho, e o que a gente está conversando com o Igor, 13.500 pessoas. E quanto se multiplica isso? Isso. Sim. Levando para os pais, levando para os irmãos, para os amigos, essa mensagem, né? Sim. Não, eu já recebi mensagem de alunos que faltaram no dia da palestra,
que me mandaram mensagem emocionados só de ter escutado os colegas comentando. Por que eu não estava na aula? Por que eu não fui? Quando é que tu vai voltar? Eu quero te ouvir. Então, eu já recebi esse tipo de mensagem, sim, só para ter uma ideia. Né? É, sim, fora de série, né? Cara, eu sei que não tem muito a ver comigo, né? Tem a ver com o que Deus está fazendo através da minha vida claro, porque o final de tudo é um instrumento, né? Sim, é um instrumento, É bem isso, eu acredito bem dessa forma. Então, e tá tocando muita gente, assim, né? Então, isso aí é o número que a gente consegue mais ou menos precisar, né? Por saber ali o público de cada escola, tu consegue calcular, mas o que a gente não fica sabendo que é atingido, então é imensurável, né? Onde verdade. pode chegar essa mensagem, assim, né? Então... Eu até vi um corte seu no Instagram ali. O senhor também fala não só para os alunos, né? O senhor fala ali aquela fala direcionada, eu vi algo sobre o respeito da comunidade escolar, a merendeira, eu vi um corte mais ou menos assim. Sim. Porque na verdade o projeto, só para que quem está nos assistindo possa entender melhor, a gente tem, o tema da palestra é Você é do Tamanho do Seu Sonho, tá? Porque a gente fala de sonho, a gente faz um resgate de sonhos, porque infelizmente, e é uma das coisas mais tristes que a gente tem acompanhado, ver adolescentes, né, jovens, às vezes crianças de 12, 13 anos, quando eu pergunto quem tem sonho, e muitos não levantam a mão, porque não tem sonho, não sonham. Se uma criança hoje não tem sonho, alguma coisa está errado, alguma coisa está muito errada. E aí, então, a gente faz esse resgate. Então, o tema da palestra é Você é do Tamanho do Seu Sonho, e os principais tópicos que a gente aborda é prevenção às drogas e à violência, e aí dentro da violência não tem como a gente não falar do bullying, né? Então, a gente fala sobre o bullying também, dentro da palestra. Depois a valorização da família e da vida, então aí relacionamento com irmãos, com os pais, cuidadores, responsáveis, né, porque a gente encontra várias realidades dentro do universo escolar. E depois a valorização da escola, do professor, a escola como estudo, como ferramenta de transformação de vida, como possibilidade de realizar sonho, né? Porque daí eu conto toda a minha história. Cheguei onde eu cheguei, foi estudando, não foi de outra forma. Não existe, não pulei degrau, e não existe pular degrau. Tem que fazer, ano após ano, e até chegar onde quer. Não tem muito. E aí eu digo, independente da profissão, a base escolar ela é fundamental para qualquer coisa. Porque muitos levantam a mão, né, o sonho de ser jogador de futebol, né? Aí eu até uso exemplo, né, estava vendo aqui fiquei sabendo que vocês vão entrevistar um bombeiro, né, já não entrevistaram ele, que ele é mergulhador, e aí eu conheço um outro que é mergulhador também, que é o Ferrari, né, que é o Cássio Ferrari, que entrou na brigada como do goleiro Cássio. Do Brasil, então. E eu até uso exemplo, esse dia até o Cássio, hoje ele trabalha no SESI, né, acho que, se eu não me engano, no SESC, como personal na área de educação física, né? E aí eu digo, um goleiro que teve um grande sucesso, foi um excelente goleiro, que certamente conquistou muita coisa através do futebol, mas um dia a carreira dele acabou, e um dia ele precisava fazer alguma coisa, né? Porque é uma pessoa jovem. O que ajudou ele a ter uma outra profissão? Certamente o estudo, né? Se ele é hoje um profissional de educação física, ele teve que fazer uma universidade em algum momento da vida dele. Então, para todos precisa. Eu digo que nem todos vão ser um Neymar que vão ter dinheiro até morrer, ainda até para os filhos e para os netos. Nem todos vão chegar nesse nível, né? Sim. Então, isso aí eu faço um pouco essa fala para eles, né? Que faz a tua base, deixa ali guardado. Deixa aquela carta na manga. Se um dia tu precisar, tu tem. Porque eu digo, estejam preparados, eu falo para eles, né? Porque foi o que eu disse. Se eu tivesse abandonado a escola com as dificuldades que eu tive, quando o concurso da brigada bateu na minha porta, se eu já não tivesse ensino médio, primeira coisa que eu fiz quando entrei no posto de gasolina foi fazer minha carteira de habilitação. Porque eu digo, um dia eu posso conseguir um trabalho de quem sabe, de motorista, né? Que a gente tinha aquela ideia, né? Que é um trabalho mais confortável, mais tranquilo, né? Não é tão braçal assim, né? Então, a gente ficava com aquela expectativa. Eu digo, não, já vou fazer, não sei quando é que eu vou precisar disso. Claro, até porque eu também queria evoluir, eu queria ter meu carrinho, minha motinho, e é aquilo, né? Imagina um jovem aí com 20, 21 anos, começando a vida. Mas, além disso, também pensava nesse lado profissional. Um dia a carteira pode fazer o diferencial, né? E aí foi a primeira coisa que eu fiz. Quando o concurso da brigada bateu, eu olhei, estou na idade, preenchi os requisitos. Tenho ensino médio completo, tenho minha habilitação, meus antecedentes são... Nunca levei nenhum atraque de um brigada. E eu digo, tá tudo dentro, é agora.
Passou o cavalo encilhado, né? É, isso aí. é isso. Então a gente tem que estar preparado. E é esse um pouco o tom da nossa conversa que a gente tem com eles, né? Então, basicamente, é esse o tema e os tópicos que a gente aborda aí no trabalho. Então, por isso vocês vão ver. Então, é bem amplo, né? Então, ele Sim. pega vários aspectos e são coisas do dia a dia deles, né? São realidades que eles estão enfrentando dentro de casa. E aí a gente tem um resultado muito legal. E é um desafio, né? Sim. Tu chamar a atenção de um jovem que às vezes ele não está Sim. acostumado, né? Claro, E o mundo oferecendo tanta É. coisa, né? Exatamente. Tanta coisa Claro. pro caminho errado, né? Sim, o que que a gente identifica, né? A gente tem identificado muito a maior dificuldade, claro, que de vez em quando vai ter algum grupo ali, alguns grupinhos que não tem o que faça eles parar, né? Mas daí a gente vai tentando contornar ali, vai falando, às vezes não atrapalha tanto, vai deixando eles ali, mas de vez em quando eu dou uma chamada firme neles, né? Porque eu disse para ele, eu falei para vocês que o papo ia ser reto. Tá certo. E aí eu dou tá uma certo. chamada neles, né? Forte, aí eles meio que param, né? E até se precisar, teve até um caso até hoje que precisamos tirar o aluno do recinto ali. Pelo comportamento. Se tiver que tirar, tira. Eu falo para o professor, pode tirar. Ninguém é obrigado a me ouvir, né? Até porque eu estou fazendo um trabalho voluntário. Então, eles não pagaram nada para mim estar ali. Tranquilo, se não quiser assistir, não sou obrigado. Até porque eu entendo que a gente não vai atingir todos. A gente trabalha por 10%, quem sabe já é um número, acho que exorbitante, né, a gente falar. Mas eu não trabalho pelo 100%. A gente tem essa expectativa de atingir 10%. Eu trabalho com essa meta, né, de 10% de todo mundo que me ouve, se for tocado de alguma forma, já está bom. E é mais ou menos o que a gente tem, acho que, alcançado, sabe? Porque nem todo mundo está preparado, nem todos estão no momento. A gente vê que tem jovens que estão muito fechados, assim, eles ficam revoltados assim, com as coisas que eu estou falando às vezes, né? Dá para ver, não, ele não está no momento dele, a vida vai ter que ensinar, mas daí eu falo para ele, só que às vezes a vida vai te bater muito mais forte do que aqui. Aqui tu está sentadinho, confortável, com um louco na tua frente aqui falando para ti. Lá fora, não sei o que vai acontecer para te chamar a atenção. Pode te doer mais, né, do que está doendo aqui. Aí essa que é a ideia. E aí alguns param, então um choque, né? Mas a grande maioria fica vidrado e eles não, porque assim a palestra hoje está com no mínimo 1h40 de duração. Eu comecei com 1h30 e não consegui mais fazer 1h30, porque tem dinâmicas, muito tema, né? Muito tema, tem dinâmica, a gente vai trazendo experiências que a gente vai ganhando nesse tempo, né, de trabalho, e aí eu não consigo mais fazer menos de 1h40. E aí imagina segurar um adolescente, 1h40 e tem uns que ficam parados, nem pedir para banheiro eles pedem. Então, essa questão. Claro, mas o maior desafio que eu encontrei até hoje foi, tipo assim, exemplo, né? Pelotense. 1.000 e tantos alunos naquele auditório grande deles. Aí foi difícil. Toda a escola? Aí foi difícil. Foi muito difícil, assim, até hoje, se eu puder recusar. Aí fiz em Arroio Grande para 800, mas é um resultado bom, muito bom. Então, assim, é que eu digo, o cara que não falava para ninguém hoje, nem trema a perninha, pode botar 10 mil na minha frente e eu vou falar. 1h40, hein? E não, e sem recurso sem slide, sem nada. É só meu microfone e eu caminhando no meio deles e 1h40. Uma aguinha. E os tópicos na mente. Uma aguinha, de vez em quando eu vou lá e tomo uma aguinha. E os tópicos na mente, é o natural. Na cabeça. O senhor trabalha com as emoções, né? Sim. Então, esse que é basicamente o trabalho. Então, é um pouco do que a gente tem conseguido. Claro que sempre vai ter desafio, mas até o resultado nos surpreendeu bastante, né? Eu achei que ia ser muito mais difícil essa questão de controle. Mas, claro, quando foge muita gente, é difícil, não tem como controlar. E aí, se não tiver um aparelhagem de som, e às vezes até eu tenho, até a gente estava falando um pouco sobre investimento, apoio, recursos, né? Na verdade, eu consegui de um empresário, né? Um valor assim para custear metade da caixa de som que a gente usa e a outra metade eu paguei. O microfone até hoje que eu uso é emprestado para fazer a palestra. Então, assim, até já estou olhando para adquirir, mas vai ser do meu bolso, né? Então, eu tenho que ver, às vezes não consegue comprar algo de maior qualidade porque eu tenho um limite onde eu consigo chegar. Então, basicamente é isso, assim. Mas eu consegui. Então, a gente leva a nossa caixa de som, mas ela tem uma capacidade limitada. Então, para a palestra até 200, 300 alunos, dependendo do ambiente, ela atende bem. Mas muito mais que isso já começa a ficar ruim. E aí, então, se o local não estiver lá em Arroio Grande, foi muito bom, porque a gente foi lá no Centro de Cultura, o pessoal já tinha todo o sistema de som do Centro de Cultura ligado, né, funcionando, e aí foi fenomenal, né, assim, o som muito claro, assim, e aí eu vi que faz uma diferença, aí já no Pelotense foi ruim, né,
foi bem ruim assim, a nossa qualidade de som, e aí dispersa, eles não ouvem direito, aí começa a conversa paralela, já começa a atrapalhar e desvia, assim. Então teve vários grupos que eu vi que muito pouco aproveitaram, né? Aí até agora, assim, nesse formato eu já não faço E mais, por né? mais que tu esteja preparado, Ah, sim. atrapalha, né? Ah, sim, atrapalha, atrapalha. Foi Na, bem difícil. é. Aquele foi uma. E tava, foi no primeiro ano de trabalho também, né? Foi em 2023. Sim. Então, aquele foi um grande desafio. Mas depois tá tudo meio que controlado, assim, controlável, né? Que a gente diz. Podemos usar também, fazer o convite, né? O pessoal que queira ajudar o trabalho, não, se você permite, hein? Não, sim. Queira ajudar o trabalho. A gente a gente já tá vendo, né? Porque no início foi aquilo, era só uma vontade que eu tinha muito de fazer diferença na vida das pessoas, de colocar esse, que eu acho que é um dom, né? Uma qualidade que eu tenho, né? Um talento que eu tenho, que é comunicar de alguma forma. Como eu disse, não é a melhor forma, não é o melhor comunicador, mas o meu jeito está saindo e está fazendo efeito. Então é o que me interessa. Eu quero Como saber tu fala se. com emoções, É, eu acho que é do coração que sai, né? é isso, é do bem isso. coração. E então, mas eu tenho, eu digo das coisas, até falo para os alunos, né, na palestra, eu digo assim, ó, se tem uma coisa que eu faço bem, é isso que eu estou fazendo aqui na frente de vocês. Não é bem no sentido de melhor que os outros, mas é das coisas que eu faço na minha vida, é a coisa que eu mais tenho satisfação, que melhor eu faço. Né? É Trata-se de comunicar. verdade, né? Isso, e aí então, basicamente é isso. E aí, só que, no início nunca me passou na cabeça, mas só que cada vez que aumenta o número de escolas batendo na minha porta, que eu encerro um ano e que eu tenho que deixar 10 escolas me esperando, como aconteceu agora de 2024 para 2025, 10 escolas não puderam receber o trabalho, porque eu não consegui atender. Aí eu fico pensando, claro que muito é por causa do tempo e isso aí não vai mudar muito, né? Assim, né? Mas a gente pensa que a questão do... Aí começou a questão do recurso, porque igual o número, às vezes, digamos que eu consiga fazer 3 palestras a mais dentro do meu tempo, respeitando a minha prioridade, que é o trabalho na brigada, né? Que é a minha profissão, que me dá o meu sustento, né? Que é a minha carreira. Então eu faço uma média ali de 1 a 2 palestras por semana, meio que a minha rotina, né? Já aconteceu de alguma semana eu fazer 3, assim, claro, cumpri toda a minha carga da brigada de forma tranquila, fazendo até minhas 12 horas, tudo, mas naquelas brechas que dava, eu encaixava e consegui fazer até 3 palestras, né, quando às vezes dava. E às vezes, claro, a gente tem uma RSP, né, às vezes uma dispensa, recompensa, né, que a gente diz às vezes que às vezes o comando, né, que é critério do comandante, mas a gente sempre tem recebido, e às vezes eu uso uma dispensa para ir numa cidade vizinha, entende? Eu pego um período de férias, às vezes nas minhas férias eu sempre tiro alguns dias das minhas férias para atender alguma escola fora, né, que daí porque eu preciso do dia inteiro nessas aí, né, e aí eu não consigo conciliar com o trabalho, então tem que ser quando eu estou dispensado do trabalho, né, seja por férias ou por alguma dispensa, né? E basicamente é assim que a gente tem feito, né? Mas claro, e aí então veio a necessidade. Basicamente é isso, veio a necessidade e agora a gente já está pensando, né? Até o Marcelo já conseguiu arrumar a documentação do instituto. Hoje ele é um instituto de utilidade pública para receber verba parlamentar, então vai começar lá por cima e a gente espera que se consiga, né? Daqui a pouco ou através dele ou através de outros apoios, né? Patrocínios, a gente nos dá um gás a mais, né? Para não limitar, porque tipo assim, o carro que a gente usa é do rapaz que me auxilia, né? Só que esses dias... Tem combustível, tem manutenção. Esses dias estragou, 1.000 e pouco. E ele tá numa situação complicada, assim, porque ele está sem trabalho, né? E aí, então, assim, ele não tem muito recurso, né? E aí eu digo, de onde? Mas aí ele foi lá, girou e conseguiu arrumar o carro. Mas se dá uma coisa que é um pouco mais cara, ele vai ter que parar com o carro. A gente não tem mais transporte, não vamos ter que parar com o projeto. Então, basicamente é isso. Então, por isso que a gente chegou num ponto que a gente ficou pensando assim, se a gente vai ter que dar um jeito de começar. Não era nosso objetivo, mas hoje está fazendo falta, entende? Está fazendo falta, depois de 2 anos de trabalho, um apoio aqui, outro ali, uma coisinha que a gente consiga aqui, outra ali, a gente já respira, entende? Pelo menos, no mínimo, continuar fazendo o que a gente está fazendo, atendendo o que a gente consegue fazer dentro do tempo que eu tenho, entende? É isso que a gente quer, né? Nem penso muito em ampliar muita coisa, até porque não tem muito mais tempo, né, para conciliar com tudo. Mas eu conseguindo pelo menos atender uma escola por semana e não parando o trabalho, A tua agenda está... a gente abriu a agenda agora, já comecei os agendamentos, né? Mas eu tenho, assim, só para ter uma ideia, as escolas que ficaram do ano passado para cá, eu devo chegar até perto de maio já. Então, hoje, uma escola que for me procurar hoje para fazer a palestra, ela já vai receber a minha visita, talvez ali de maio até, assim, deve ter até início de maio no máximo. Então, a partir de maio ali deve ser mais ou menos por aí, só para ter uma ideia. Então, em seguida, eu já fecho o primeiro semestre.
É só começar, eu faço a primeira palestra, já começo a receber, porque daí um professor que trabalha numa outra escola, chega na escola, fala, né? Fala lá para a equipe diretiva dela, digo, ó, eu estava na outra escola lá, ao assisti natural e sai. já recebo já a chamada do diretor ou do coordenador pedagógico lá, orientador educacional, alguma coisa assim, já entrando em contato para ver como fazer para levar a palestra para a escola deles, e aí eu já boto numa relação e vou projetando. Cara, eu sempre faço como projeção, né? Porque eu tenho a minha prioridade, a gente trabalha por Sim. escala, né? Mas dando para conciliar, eu faço sempre uma projeção. Eu digo para eles, ó, é previsão, né? Se não der, a gente vai entrar em contato ali perto. Ó, não der, eu vou estar de serviço, vou marcar outra data e assim a gente vai fazendo, né? Chuva atrapalha bastante também o trabalho, né? Porque tem escola que não tem cobertura. Espaço aberto. Espaço aberto, aí se não tiver o tempo bom, a gente não consegue fazer. Ou, às vezes, mesmo com a área coberta, o aluno não vai à aula. Já aconteceu de, Igor, vamos ter que cancelar porque não vem nem a metade dos alunos aí para a escola. Então, a gente não vai ter poder fazer. Então, é isso aí. Muito interessante, né, Tenente? Mas, olha, eu digo, eu digo não, penso, pela forma que tu fala, os temas, eles não são da vida, né? Sim. Eu ia dizer que não são leves, mas são da vida, né? São da vida, são da vida. E tem questões assim, fala-se drogas. Isso. Acho que trabalha também a questão de prevenção ao suicídio também. Sim, prevenção ao suicídio pela valorização da vida, né, da família. E é o que eu digo, quando me perguntam, eu tento deixar claro, né, que é um trabalho pessoal meu, assim, que não é da brigada, até para o pessoal não vincular, né, e achar até porque se tiver que fazer alguma cobrança para mim, não vão vincular com a instituição, porque não é o caso, né. Então eu deixo bem claro, eu digo assim, ó, meu trabalho não tem nada a ver com a brigada. Eu estou aqui, o Igor, pessoa, mas claro que eu vou ter que levar algumas falas da minha experiência profissional para lá, porque faz parte da minha vida, não tem como desconectar isso. Bagagem. Não, é a minha bagagem. Então, assim, mas o que eu digo? Não tem a ver, mas tem, porque é um momento que eu estou fazendo um trabalho de prevenção, as drogas, a violência dentro da escola são menos vítimas, menos autores, que daqui a pouco a brigada vai ter que atender amanhã. Então, acaba auxiliando o nosso trabalho também, né? Quando a gente faz isso, né? Sim. E eu já vi, assim, ó, grandes transformações, assim. A gente tem recebido vários relatos, assim, muito impactantes de resultados de transformação mesmo, assim, de alunos que estavam indo para o caminho errado. Inclusive, eu tive uma menina que disse que no dia da palestra já estava tudo certo para ela ir para Santa Maria começar a traficar. Meu Deus. E ela ouviu a palestra e tinha desistido de fazer. Pô, o momento certo não é certo, né? Isso aí não tem preço, né? Gratificante não tem, demais, né? não tem. Se o senhor só atingiu só ela, já ganhou. Já ganhou. Já ganhou o dia, né? E inclusive ganhou a vida, eu acho. Inclusive essa menina me tocou de tal forma assim que assim, já no final da palestra ela já fez eu me arrepiar dos pés à cabeça no momento que ela chegou em mim e disse, quero te entregar uma coisa, e me entregou todas as giletes que ela estava usando para se cortar na minha mão. Deus. Primeira coisa, uma jovem. Depois ela me manda mensagem contando a história, né? Por que de tudo aquilo? E o que ela já estava pensando em fazer. Talvez, eu não sei se ela vai conseguir escapar desse caminho, entende? Mas ela foi tocada naquele dia. Talvez não vai ser hoje, ainda daqui a pouco ela vai entrar nessa vida. Mas amanhã depois, talvez essa semente que foi plantada vai germinar de alguma forma e pode ser isso que vai fazer ela sair. Talvez não vai impedir ela de entrar, mas talvez faça ela... São outros fatores. Né? Então, assim, até porque isso é uma coisa que a gente tem um sentimento, e muita gente nos fala, e a gente tem a consciência, né? Que é uma pena a gente não ter uma estrutura de dar continuidade, né? Mas, claro, a gente incentiva os professores a fazer trabalhos, tocar naqueles temas que a gente falou na palestra, eles desenvolver algum tipo de atividade com eles em aula para aprofundar um pouco mais. Sim. E se a escola tiver ProErd, então, aí o ciclo se fecha, né? Porque daí... vai ter um acompanhamento de pessoas ali com excelente metodologia, que é o ProErd, trabalhando. Eu mexo na estrutura, eu viro a chave e entro o ProErd para passar informação de qualidade. É uma corrente do bem, né? E, inclusive, assim, eu fiquei muito satisfeito que consegui participar lá em Tapes mesmo. Foi a aula inaugural do ProErd na cidade de Tapes, né? Então, a gente foi convidado pelo colega da brigada, e a gente foi lá. Pô, foi muito bacana mesmo. Vocês estão fazendo um trabalho magnífico lá na cidade de Tapes, e aí a gente pôde participar desse momento assim com eles lá. E eu disse para eles, a virada de chave foi feita, agora é o ProErd atuando em cima deles ali que vai fazer uma grande diferença, né?
Porque só o ProErd em si já Sim. faz, né? Então a gente não tem nem dúvida. Mas tudo Mas que é puder legal o contribuir. reconhecimento, né? É o Sim. reconhecimento dos colegas Sim. da instituição. É. Né? Então só já que eu estava falando isso para concluir, não sei como é que está o nosso tempo também aí, mas assim, ó, um pouco dos relatos que eu tenho até falado para os professores, né? Eu sempre comento com eles, assim, o primeiro que eu recebi foi numa escola na área rural aqui de Pelotas, que a menina disse que o único objetivo que ela tinha de ir para a escola era para atrapalhar a professora dela. Aí passa 2 semanas, ela me manda uma mensagem dizendo que hoje a professora era a melhor amiga dela. Então, eu já fiquei com aquilo, já disse assim, eu não acredito que é capaz disso uma palestra, né? E já me apavorei. Depois, uma outra, a menina ficou chorando depois da palestra, porque eles saem leves, né? Porque a gente abre os assuntos sensíveis, mas fecha dentro da palestra, fazendo um acolhimento, fazendo coisa, e eles ficam bem no final. Só que essa menina ficou chorando. Aí uma professora foi conversar com ela depois da palestra, e perguntou para ela o que estava acontecendo, né? Com ela, porque eles não sabiam o que ela estava se passando, e ela disse que tinha deixado uma corda em casa que ele ia tirar a vida dela quando chegasse em casa, e aí recebeu toda aquela mensagem ali que era um sinal para ela não fazer. Então, assim, são coisas assim impactantes assim que a gente tinha recebido, né? Já um menino também fiquei sabendo que também desistiu de fazer depois que ouviu a palestra. O Marcelo, que já está há mais de 10 anos fazendo esse trabalho, ele tem histórias assim, a gente nem acredita, né, de outras realidades muito mais severas que a nossa, até de arma de fogo ter entregado para ele no final. Porque eram eles que coordenavam a boca de fumo da escola, né? Não queremos mais isso, me ajuda, tio. E largaram a arma na mão dele depois. Então, assim, é uma mensagem muito impactante, assim, que está fazendo uma diferença fora de série, assim. Então, e por 1h40. Que vale muito. Um encontro. Tenente, o senhor me permite, a gente tem recebido no nosso podcast aqui tanta gente especial, né? Sim. E hoje estou aqui com 2 instrutores meus, né? E o Sargento Igor, ele foi meu comandante também, né? Acho que a gente deixou passar, mas como está no final aí, gostaria de agradecer a passagem que a gente teve junto, né? No grupo de motos, foi o Getan, quando foi fundado. O primeiro comandante foi o Sargento Igor aí, né? Isso aí. Caímos uns tombos, né? Aprendemos a andar de moto. Nem tanto também. Mas pessoal que andava bem fazia uma sacanagem com nós. Se aproveitava, né, na nossa ingenuidade. Eu tinha perna curta, né? É isso aí. Porque eu tinha tido uma experiência, né, na companhia, mas aí o trabalho da companhia ele é um pouco diferente, né, das motos. A gente não tem a ideia de um grupo tático, né, voltado. Então foi uma experiência, né, foi um grande aprendizado, mas claro que a gente quebrou uma louça, que nem a gente disse, né, no início, né. Mas depois a gente vai desenvolvendo, vai aprendendo, mas eu sempre disse, né, a moto nunca foi a minha maior habilidade, né, eu sabia, eu tinha habilitação, tinha tido uma experiência na companhia, então fui a referência no momento ali para poder iniciar esse grupo, precisava de um sargento para comandar e eu estava ali na hora certa, né, no lugar certo. E, cara, meu grande papel, sempre fui muito preocupado, e o Sandinho, vou chamar aqui, porque como a gente se conhece, né, ele pode confirmar isso. A minha preocupação sempre foi ser um facilitador, né? Porque que o grupo acontecesse, né? Eu não queria de forma alguma ser protagonista e eu até sabia que não ia ser protagonista naquele. Eu só queria que acontecesse. Tanto é que um dos maiores incentivadores e coisa foi, né? Hoje nosso tenente Diego Gonçalves, que logo depois que eu saí assumiu, porque ele era o cara para aquele lugar ali, né? E eu sempre soube disso, assim, né? E a gente sempre teve uma relação muito boa, eu e o Diego Gonçalves, assim, porque ele era o cara que incentivava, que dava o toque, movimentava muita coisa. Ele me ajudou muito naquele período, né? Então foi um período muito legal assim, da nossa carreira. Então ele sempre me respeitou a função que eu tinha, mas eu sempre soube que o lugar era para ele, né? Então eu só abri as portas, abri o caminho para que um dia ele pudesse assumir aquilo ali, e foi o que aconteceu de forma natural, né? Porque era isso, só disse, eu não vou ser tipo empecilho, né? Vai ter que acontecer esse grupo, e aí eu vou estar lá, mas eu sabia que não era o meu lugar ali, assim. Então eu vou facilitar para que esse grupo acontecesse, né? E a gente fez um trabalho legal, eu acho, assim, né? Principalmente os guri, né? Mas foi um resultado fora de série, assim, né? O senhor tirou de letra, o senhor é um grande ser humano, sabe lidar com as pessoas, né? Então esse era meu papel, era o que eu tinha para entregar ali naquele momento, né? Então, aí acho que foi um momento legal, né? Grupo, né? Isso foi um momento muito legal da carreira ali. Deixar um abraço, pessoal do Getan, né? Pessoal do Getan. Hoje a gente tem a Rocan, né? A Rocan também seguiu, e um trabalho excepcional também, né? A gurizada
muito bom, muito bom. Estamos partindo para o encerramento, né? Acho que vai ter que ter outro episódio. Vai ter que ter. Sempre, né? Os Vamos, nossos a gente convidados fala. aqui, no mínimo 2 episódios por cada convidado. É muita história de É vida. muita né? história. Muito legal. Acho que nós podíamos ver se o nosso querido Igor tem alguma mensagem para deixar Sim. para os nossos telespectadores ou as pessoas que estão nos ouvindo. Não, com certeza. É o que eu falo, assim, né? Eu até digo também nas palestras, porque eu não me coloco numa situação de quem já está pronto. Muito do que eu falo, eu nem consigo viver ainda na minha vida. Eu digo para eles, eu sou mais um que está aqui falando, tentando aprender o que eu estou querendo que vocês aprendam. Então, e algumas coisas eu já aprendi. Então, o trabalho tem me ensinado muita coisa, né? Esse trabalho tem me ensinado, eu tenho tentado evoluir, tem coisas que eu ainda não consegui alcançar. Então, eu não venho aqui numa posição de pedestal, de alguém que já está pronto, que é perfeito. Não, mas, então, a mensagem final que eu gostaria de deixar era essa, assim, é o que eu falo para os alunos na escola, né? Busquem seus sonhos, não desistam, né? A gente vê muitas pessoas com muita dor hoje, né? Então, assim, até eu acabei não falando, mas quando a gente fala da prevenção ao suicídio, tem escolas que, quando eu pergunto quem já pensou em tirar sua vida, 80% dos alunos levantam a mão. Imagina 80% de crianças. E quando eu faço, às vezes, para turmas de 6º ano, que pega muita criança de 12 anos, e quando eu vejo que um número significativo de criança com 12 anos de idade, porque estão entrando na adolescência recém, 12 anos de idade, levantando a mão dizendo que já pensou em tirar sua vida, eu não consigo me segurar, eu choro. Eu choro porque, assim, eu digo assim, e cada vez eu entendo que eu tenho que estar ali, eu tenho que fazer esse trabalho. Não interessa as dificuldades que eu vou sentir, eu não posso parar de fazer esse trabalho porque tem muita gente precisando. Então, assim, claro, eu sei que não é só esse trabalho que vai resolver, mas é o primeiro passo. Alguém tem que fazer alguma coisa e é o que eu posso fazer hoje, né? Se eu puder fazer mais amanhã, eu vou fazer com certeza. Mas é aquilo. Então eu digo assim, então não desistam. Então aprendam a lidar com essas dores. Todo mundo tem a sua dor na sua vida. A gente tem que aprender a crescer com eles. Façam escolhas positivas, né? Porque tem gente que usa a dor para se destruir. Vai para o caminho das drogas, vai para maltratar o outro, para descontar na outra pessoa a sua dor. Mas tem pessoas que sabem usar a sua dor como força, é o que a gente tenta passar como mensagem. Então eu digo assim, se você tem sua dor na sua vida, aprenda a usar ela como força para alcançar seus objetivos. Use ela como uma gana, como uma energia para mudar essa história. E, de preferência, escolhendo o caminho certo, né, o caminho correto. Porque, por mais custoso que seja, vai chegar lá no final e vai valer a pena. Vai valer a pena. Eu digo até para o jovem, você certamente o atalho já está batendo na sua porta hoje, que muitos já está e eles me falam que está. E o atalho é o crime, é a facilidade do dinheiro que vem fácil pela criminalidade, seja o roubo, seja a venda de drogas. Só que eu digo para eles, você sabe que a vida também pode ser muito curta. Tu pode não ter tempo de usufruir desse benefício que tu acha que é hoje. Então, assim, escolhe algo duradouro para a tua vida. E aí muitos ficam parados, assim, me olhando, assim, eu vejo que foram tocados da forma que eu apresento isso para eles, assim. Então é isso que a gente tenta deixar para todos aí que estão nos ouvindo, essa, que é uma mensagem que eu tenho levado, carregado comigo em cada escola, cada empresa e qualquer ambiente que eu estiver entrando. E, só mais uma coisa que a gente acabou não falando, né, Sandinho? Então essa é a minha mensagem, mas só para concluir, então o projeto, Você é do Tamanho do Seu Sonho, ele tem um trabalho completo, tá? Então ele é palestra para os pais, também, os pais e os filhos junto e os professores. Então, ainda a gente pretende um dia chegar nesse padrão de conseguir atender a escola por completo. Hoje eu estou habilitado a fazer palestras para os pais e para os alunos, de forma separada. A palestra deles fazer junto vai ser numa próxima oportunidade que eu conseguir trazer o Marcelo. Então já fica aí também, uma hora eu vou precisar de um apoio de alguém, né, para conseguir trazer o Marcelo, né? As custas aí para ele poder fazer o trabalho completo numa escola. Já tem várias escolas que já se candidataram. Eu quero que seja aqui na minha, né? Para fazer todo o trabalho, todas as palestras, aí eu vou estar habilitado. Aí qualquer público que me chamar de dentro da escola, eu vou estar pronto para atender também. Então hoje eu já fiz palestra para os pais e para os alunos só. Mas eu não consigo fazer a palestra que une os dois. Eu já vi um trecho da palestra só por vídeo e eu, assim, um impacto. Assim, ver Sim. pai que dá para ver na cara deles que nunca abraçaram um filho. Que nunca deram um abraço dando seu primeiro abraço. Então, assim, é um momento de conexão muito forte, assim. Aí, então, a gente pega todos os atores que atuam dentro do universo escolar e não tem como dar errado, né?
Não tem como dar errado se todo mundo for mexido, porque já está mexendo só com o aluno chegar em casa e comentar alguma coisa, né, diferente. Sim. Às vezes falar um eu te amo para um pai que ele não está acostumado a falar, abraçar um pai. No final de uma palestra, quando ele chega em casa, os pais já são tocados só com isso. Imagina fazer um trabalho direcionado para o pai, depois juntar eles ali. E o professor também, né? Eu estava vendo um vídeo hoje, disse que uma pessoa fazendo um pedido para as gestões que estão assumindo esse ano, né? Acolham o professor. Tem professor pedindo socorro. Quando se fala em emoções, a gente está falando quase todo o tempo aqui uma preocupação grande com os alunos, mas tem professor pedindo socorro, tem professor que está precisando de ajuda, está precisando que ouçam eles. Então, é isso, e a gente tem essa ferramenta, né? Então, a gente tem esse trabalho também para os professores, de fazer esse acolhimento para eles. E é fenomenal, assim, fora de série. Então, é essa a mensagem, né? Sigam seus sonhos, aprendam com suas dores, não desistam. Basicamente é isso. Não é fácil, não vai ser fácil, nunca vai ser fácil. Ninguém está dizendo que é fácil, mas a gente tem que correr atrás. E é isso que eu estou fazendo todos os dias da minha vida para eu conseguir superar todas as minhas dificuldades. Obrigado. Gostaria de agradecer, Sargento Igor. É extremamente importante a sua fala aqui. Parabéns pelo projeto. É um projeto que tenho certeza que toca muita gente e é muito necessário. Desejo todo o sucesso, que seu projeto se amplie, né? Sim. Agradecer até aqui aos Obrigado. nossos telespectadores, ao meu amigo Tenente Everton, né? Ao qual uma lenda da comunicação Meu social. Deus. E eu tenho aprendido a cada episódio, né? Sim. E convidar o pessoal a curtir, comentar, compartilhar, seguir as redes sociais do Sargento Igor aí também. E quem quiser ajudar o projeto, né? Fica à disposição. Muito obrigado mais uma vez aí, Tenente Everton. E nós deixamos à disposição para você que está nos acompanhando, se quiser apoiar o projeto do Sargento Igor, se não quiser fazer contato direto com ele, pode fazer o contato com a Aspra RS ali, com o setor de marketing, telefone 3227-5418. Estamos encerrando mais um Pod Aspra, o podcast da Aspra RS, da Associação de Praças, Policiais e Bombeiros Militares do Estado do Rio Grande do Sul. Hoje foi dia de papo reto. Até uma próxima oportunidade. Tchau.